Nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao estudo das operações com conjuntos, onde a gente vai ver nesse momento a resolução de algumas situações problema envolvendo as operações com conjuntos. Bem, então assim, se nós temos dois conjuntos A e B, então tomados aí dois conjuntos A e B, tem como a gente quantificar a quantidade de elementos do conjunto união e do conjunto interseção desses conjuntos A e B. Eu represento por N, A união com B, a quantidade de elementos do conjunto união, a união dos conjuntos A e B. Então, você usa essa notação para representar a quantidade de elementos do conjunto união. Além disso, a gente chama de NA a quantidade de elementos do conjunto A. De maneira equivalente, nós temos que NB é a quantidade de elementos do conjunto B. E, claro, de maneira totalmente idêntica, eu coloco N, A interseção com B, para representar a quantidade de elementos da interseção entre os conjuntos A e B. Bem, tendo a maneira como eu represento a quantidade de elementos da união, da interseção e dos próprios conjuntos A e B, existe uma fórmula, existe uma expressão matemática que relaciona a quantidade de elementos da união de dois conjuntos com a quantidade de elementos de cada um desses conjuntos, bem como com a quantidade de elementos da interseção. Essa expressão é essa que eu apresento a seguir. O número de elementos de A união com B, ele vai ser igual ao número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos da interseção entre os conjuntos A e B. Bem, para que e onde que eu vou utilizar essa fórmula? Essa fórmula ela é utilizada em operações que nós temos união de conjuntos. Se eu quiser saber quantos elementos tem a união dos dois conjuntos, ou se eu quiser saber quantos elementos tem a interseção de dois conjuntos, dá para você calcular através dessa fórmula também. Bem, a utilização do diagrama de Venn, ela também é muito útil, para a resolução de situações, problemas que envolvem as operações entre conjuntos. É o que nós vamos ver a seguir. E a gente vai ver a utilização do diagrama de Venn na resolução de situação-problema, utilizando já exemplos práticos para a gente já ir aplicando o diagrama. O primeiro exemplo que eu trago é o seguinte. Numa escola existe 630 alunos. Desses 630, 350 estudam matemática, 210 estudam física e 90 deles estudam as duas disciplinas, matemática e física. Pergunta-se, no item A, quantos alunos estudam apenas matemática? Ou seja, quantos alunos estudam matemática, mas não estudam física? Pessoal, esse tipo de questão ele é muito prático de se resolver quando eu monto um diagrama de Venn. Então, como é que eu vou montar esse diagrama de Venn? Primeiro eu coloco aqui por fora o conjunto universo. O que é o conjunto universo? O conjunto de todos os 630 alunos dessa escola. Vamos lembrar que dentre esses 630 alunos da escola, pode haver aluno que não estuda nada. Pode haver aluno que está lá sem estudar nenhuma das duas disciplinas. Bem, dentro do conjunto universo dos 630 alunos da escola, vamos colocar aqui os alunos que estudam matemática, representado pelo conjunto M, os alunos que estudam física, representado pelo conjunto F, e, claro, essa sobreposição entre os conjuntos matemática e física, ela vai representar os alunos que estudam as duas disciplinas. Feita essa parte inicial do diagrama de Venn, nós vamos começar a preencher. E aí uma dica que eu dou para vocês é, sempre comecem a preencher pelas interseções. Se você começar a preencher pelas interseções, fica bem mais fácil de preencher. Então, o que nós sabemos? 90 alunos estudam as duas disciplinas. Então, isso quer dizer que a interseção do conjunto matemática com o conjunto física, ela tem 90 alunos. Por isso que eu coloquei 90 alunos na sobreposição entre os dois conjuntos. Agora, tomemos cuidado. Vamos continuar a preencher o nosso conjunto. A questão falou que 350 alunos estudam matemática. Pessoal, desses 350 alunos que estudam matemática, 90 já estão aí no diagrama, 90 estudam física também. Então, nós vamos colocar nessa parte azul, que ela vai representar os alunos que estudam apenas matemática. Nessa parte azul, nós vamos colocar não é
350. Nós vamos colocar aí 260. Por que 260? Dos 350 alunos que estudam matemática, tira os 90 que também estudam física, que eu já havia colocado no diagrama, então sobram 260. Por outro lado, a questão fala que 210 alunos estudam física. Essa parte amarela, ela vai representar os alunos que estudam apenas física. Eu não vou colocar aí 210, eu vou colocar aí 120. Por que 120? Dos 210 alunos que estudam física, 90 estudam também matemática. Então, 210 tira os 90 que estudam também matemática, sobra 120. Beleza, será que nessa escola tem algum aluno que não estuda nenhuma das duas disciplinas? É fácil, vamos contar. Se eu pegar os 260 alunos que estudam apenas matemática, somar com os 90 alunos que estudam matemática e física, isso vai me dar então 350. Pegando esses 350, somando com os 120 que estudam apenas física, eu chego em 470. Mas será que a escola tinha 470 alunos? Não, a escola tinha 630 alunos. Por que está dando essa diferença? Porque tem gente que não estuda nada. Então, fora dos conjuntos, os 160 alunos que não estudam nem matemática nem física, você vai colocar fora do diagrama da matemática e da física. Bem, diagrama de Venn todo preenchido já, preenchi todos os conjuntos dele. O que nós vamos fazer agora? A gente vai responder as perguntas. O item A ele perguntou quantos alunos estudam apenas matemática. Alunos que estudam apenas matemática são os alunos que estão na parte azul, certo? E aí você pode perceber que 260 alunos estudam apenas matemática. Vamos continuar. O item B pergunta quantos alunos estudam apenas física. Lembrem, os alunos que estudam apenas física são os que estão na parte amarela. E aí você observa o diagrama e percebe que 120 alunos estudam apenas física. Vamos para o item C. Quantos alunos estudam matemática ou física? Pessoal, aqui eu aproveito para dar uma dica. Quando a questão trouxer o ou é união, certo? Matemática ou física, quer dizer o quê? Matemática, união com física. Ou é união. E o I é interseção. Se eu perguntar, por exemplo, quantos alunos estudam matemática e física, seria então a interseção dos conjuntos. Vamos aprender isso. Na linguagem de conjuntos, ou é união de conjuntos e é interseção de conjuntos. O que nós vamos fazer? Nós temos aí que 350 alunos estudam matemática. Então, o número de elementos da matemática é 350. 210 estudam física. Então, o número de elementos do conjunto da física é 210. E pelo diagrama, a gente observa que a interseção tem 90 elementos. Então, o número de elementos da interseção é 90. Por que eu estou falando isso? Como eu quero a quantidade de alunos da matemática ou física, eu quero determinar o número de elementos da união de matemática com física. E pela fórmula que a gente viu no início dessa aula, eu posso escrever que o número de elementos da matemática, união com física, é o número de elementos da matemática mais o número de elementos da física menos o número de elementos da interseção. Substituindo, a matemática tem 350 elementos, a física tem 210 e a interseção tem 90. Quando a gente fizer 350 mais 210 menos 90, a gente acha então 470. Então, a união da matemática com a física, ela tem 470 elementos. O que quer dizer que 470 alunos estudam matemática ou física. Tem outras maneiras de você chegar a essa resposta. Eu fiz por essa maneira só para a gente treinar a fórmula anterior. Mas você poderia, por exemplo, chegar a esse mesmo resultado dos 630 alunos, tirando os 160 que não estuda nada. Porque na hora que eu tiro os 160 que não estuda nada, vai sobrar os que estudam matemática ou física. Ou você poderia somar, olhando o diagrama que a gente já fez, 260 com 90 com 120. Seriam formas alternativas
de chegar nos mesmos 470, mas que, como eu falei, eu preferi usar a fórmula para a gente treinar. O item D. Quantos alunos não estudam nenhuma das duas disciplinas? Isso está fácil, né? Fora do diagrama, nós temos 160 alunos que não estudam nenhuma das duas disciplinas. Vamos então para o segundo exemplo, que também vai me mostrar como é que eu trabalho com a interseção de conjuntos utilizando o diagrama de Venn. Na verdade, não só com a interseção, né? Com as operações de conjuntos. O questionário de uma pesquisa perguntava ao entrevistado qual a sua bebida preferida entre as bebidas A e B. Os resultados da pesquisa constam na tabela a seguir. Você percebe que 230 consumidores preferem a bebida A, 200 preferem a bebida B, 150 bebem as duas e 40 bebem nenhuma. Sabendo desses dados, qual foi o total de pesquisados? Vamos lembrar que o total de pesquisados eu tenho que pegar quem prefere alguma bebida e juntar com quem não prefere nenhuma. Então, para isso, fica mais prático se a gente construir o diagrama de Venn. Como eu falei, eu começo pelo conjunto universo. Vamos lembrar que esse conjunto universo ele representa todos os entrevistados. Dentro do conjunto universo, eu coloco aqui os que preferem a bebida A, os que preferem a bebida B, deixando essa sobreposição entre os dois conjuntos para representar aqueles que preferem as duas bebidas. Vamos começar a preencher o diagrama. E lembrem, sempre eu começo pela interseção. Como nós temos 150 consumidores que preferem as duas bebidas, então a interseção do conjunto A com o conjunto B ela tem 150 elementos. Bem, feita a interseção, vamos preencher os que preferem apenas a bebida A. 230 consumidores preferem a bebida A. Desses 230, se liguem, eu já coloquei 150 na interseção. Então, 230, tirando os 150 da interseção, sobram 80 consumidores que preferem apenas a bebida A. Olhando também para a tabela, 200 consumidores preferem a bebida B, mas eu já coloquei 150 na interseção. Então, isso quer dizer que 50 consumidores preferem apenas a bebida B. Ok, e aí vamos lembrar que 40 consumidores não preferem nenhuma das duas bebidas. Esses 40 consumidores eu coloco aqui fora do diagrama A e B para dizer que eles não preferem nenhuma das duas bebidas A ou B. Preenchido o diagrama, vamos responder a pergunta. Qual o total de pesquisados? O total de pesquisados é só a gente somar todos os números que aparecem no diagrama. Então, somando aí todos os números, eu vou pegar, por exemplo, 50 com mais 150 dá 200, 200 com 80 vai dar então 280, com mais 40, 320. Então, nós temos um total de 320 pessoas pesquisadas nessa entrevista. Terceiro exemplo. Em uma enquete realizada via internet, os telespectadores de certa emissora manifestaram sua preferência em relação ao programa que gostariam que fosse reprisado, os programas A, B ou C. Os resultados obtidos foram... Bem, na tabela nós temos a pergunta: quais programas você gostaria que fossem reprisados em 2021? 550 telespectadores preferem o programa A, 630 preferem o programa B, 580 o programa C, 210 os programas A e B, 180 os programas A e C, 150 os programas B e C, 60 os programas A, B e C e 35 não preferem nenhum. A questão pergunta: quantos telespectadores participaram dessa enquete? Esse exemplo 3 ele é muito parecido com o exemplo 2, o que ele pergunta. A diferença é que o exemplo 3, nós vamos montar um diagrama de Venn com 3 conjuntos. Por que com 3 conjuntos? Porque são 3 programas, A, B e C. Então vamos pegar aqui o conjunto universo, né? O conjunto de todos os pesquisados. Aqui eu coloco o conjunto dos que preferem o programa A, o conjunto dos que preferem o programa B, e aqui embaixo o conjunto dos que preferem o programa C.
Vamos lembrar de deixar a interseção entre todos esses conjuntos, porque como a gente pode perceber na tabela, existem pessoas que preferem mais de um programa. Bem, e aí como é que eu vou preencher esse diagrama? Sempre começo pela interseção. Aí você diz, tem mais de uma interseção, o que é que eu faço? Sempre comece pela maior interseção, ou seja, pela interseção que envolve mais conjuntos. Eu vou começar pela interseção dos três conjuntos. Na tabela, nós temos que 60 telespectadores querem a reprise dos programas A, B e C. Então, bem no centro, na interseção entre os três conjuntos, eu vou colocar então os 60 telespectadores que preferem A, B e C. Feito isso, vamos agora para a interseção de dois conjuntos. Nós sabemos que 210 telespectadores querem a reprise dos programas A e B. Só que desses 210, eu já coloquei 60 na reprise dos três. 210 tira 60, 150, falei errado, né? 150 querem a reprise apenas dos programas A e B. Pensando de maneira idêntica, 180 telespectadores querem a reprise dos programas A e C. Lembrando que desses 180, eu já coloquei 60 lá na interseção dos três conjuntos. 180 tira 60, eu tenho então 120 telespectadores querem a reprise apenas dos programas A e C. Observando ainda a tabela, 150 telespectadores querem a reprise dos programas B e C. Como eu já coloquei 60 desses na interseção dos três conjuntos, 150 tira 60, eu terei então que 90 telespectadores preferem ou querem a reprise apenas dos programas B e C. Fiz todas as interseções e agora a gente vai para onde? A gente vai para os conjuntos. Essa parte azul, ela representa aqueles que querem a reprise apenas do programa A. Vamos lembrar que o programa A, 550 telespectadores querem a reprise dele. Desses 550, eu vou ter que tirar os 150 que eu já coloquei na interseção de A com B, os 60 que eu coloquei na interseção dos três conjuntos e os 120 que eu coloquei na interseção do A com o C. Então, 550 tira 150, tira 60, tira 120, nós temos que 220 telespectadores querem apenas a reprise do programa A. Continuando a nossa análise, aí na parte amarela, nós temos os telespectadores que querem apenas a reprise do programa B. Bem, 630 telespectadores querem a reprise do programa B. Eu vou ter que tirar desses 630, 150 que também querem a reprise do programa A, 60 da interseção dos três conjuntos e 90 da interseção do B com o C. Então, 630 tira 150, tira 60, tira 90, nós chegaremos a 330 telespectadores que querem a reprise apenas do programa B. Nessa parte quase rosa, nós vamos colocar os telespectadores que querem a reprise apenas do programa C. Na tabela, 580 telespectadores querem a reprise do programa C. Desses 580, eu vou ter que tirar 120 que também querem a reprise do programa A, 90 que também querem a reprise do programa B e 60 que também querem a reprise dos programas A e B. Então você pega 580, tira 120, tira 90, tira 60, vai ficar então 310 telespectadores que querem a reprise apenas do programa C. Acabou? Não, porque está faltando eu colocar aqueles que não querem reprise de nada. Pela tabela, 35 telespectadores não querem a reprise de nenhum dos três programas. Então esses 35 telespectadores eu coloco fora dos diagramas A, B e C. Bem, agora sim, o diagrama de Venn está todo preenchido. Eu posso agora responder a questão. A questão perguntava quantos telespectadores participaram da enquete. Participaram da enquete todos os que estão contados no diagrama. Então é só a gente pegar e somar todos os valores do diagrama. Se você pegar aí 210
Na verdade, falei errado. 220 mais 150 mais 60 mais 120 mais 330 mais 90 mais 310 mais 35, nós chegaremos a um total de 1.315 participantes dessa enquete. Então, nós temos aí 1.315 pessoas entrevistadas, né, sobre a sua preferência de reprise do programa. Dessa forma, então, finalizo essa videoaula, onde nós trabalhamos a interseção de conjuntos, na verdade, as operações com conjuntos, utilizando elas para a resolução de situações problema.